O setor financeiro da Paulista realmente ganha um corpo hoje no Business in Connect. Eu vim até vestido de Faria Limers para vocês, porque eu vou entrevistar duas grandes especialistas no setor financeiro, de investimento, de crédito, tudo que você queira saber, porque trago Cristiane Carvalho e Ingrid Pravanello da nossa Euro 17. A partir de agora, no nosso portal WIG, no canal do YouTube do Sidney Botelho, simplesmente venha para o nosso BC. Essa mesa nunca esteve tão rica, gente. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Alô, amigo. Estou justamente com duas grandes especialistas do setor financeiro brasileiro. Então, você que está chegando aqui no nosso Business in Connections, no meu canal Sidney Botelho, já peço para você se inscrever também no canal do YouTube do podcast Business in Connections, no nosso portal WIG, no WIG Play, no canal do YouTube do WIG. Também peço para você se inscrever. Hoje nós vamos falar sobre o setor financeiro, sobre crédito, investimentos, como que está a economia do Brasil e do mundo. Se eu estou na Paulista com duas ricas mulheres, se elas são bonitas, imagine fazer negócio com elas, gente. Ingrid Pravanello e Cristiane Carvalho, sejam bem-vindas da Euro 17. Que coisa boa. Vou começar pelo meu lado esquerdo. Vai, Ingrid, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Aqui foi um prazer vir para cá, falar um pouquinho, trazer um pouquinho da nossa experiência, falar sobre o mercado financeiro, sobre educação financeira, de como você deve começar a investir, e algumas outras nuances do mercado, né? Eu sou economista formada, trabalho no mercado financeiro há mais de 30 anos. Começou ontem, então, né? Basicamente. Você nem saiu da Caminho Suave e já tá falando que tem 30 anos no setor financeiro. E que nós somos da época da Caminho Suave, hein, gente? Exatamente. Seja bem-vinda. E você, Cris, uma honra também recebê-la aqui, Cristiane Carvalho, especialista em investimento, o setor financeiro como um todo, né? Se a gente for olhar aqui, investimento, crédito, imobiliário, ações, vocês participam de todos os setores da economia. Que honra recebê-la aqui no Business in Connection. Agradeço demais o convite e a gente está aqui um pouquinho para esclarecer aí como é que você pode começar a investir e começar a entender melhor, desmistificar o mercado de investimentos. Então, primeira pergunta, vai ser um bate-bola, sempre fazer uma para cada, mas se a outra quiser interromper, igual o passo ou repassa aqui, vamos sentir o Celso Portiolli. A educação financeira no Brasil, vindo da nossa geração que era precária, continua precária ainda, Ingrid? Infelizmente, ainda assim, Sidney. Infelizmente, é uma coisa que as pessoas ainda não tomaram consciência que isso deve ser feito desde sempre, desde a escola, a educação dentro da escola, falar sobre educação financeira dentro de casa, começar com pequenos passos na escola, inserir esse assunto, né, de forma gradual, colocar a necessidade, o que o mercado tem, de forma lúdica para a criança. E dentro de casa, se você tem uma mesada, você saber fazer isso, distribuir ao seu filho, olha, parte deste dinheiro você deve guardar. Por quê? Porque no final você sempre tem alguma coisa, algum objetivo a conquistar. E isso, infelizmente, ainda não é totalmente de conhecimento ou de utilização dentro das famílias. É o que eu vejo, né? O jovem, ele quer tudo, mas ao mesmo tempo ele quer aproveitar aquele momento. Mas isso, Cris, não seria uma cultura do brasileiro? Sim, exatamente, eu ia dizer isso. É cultural. Eu acho que a gente precisa mudar essa mentalidade desde pequeno, porque hoje, com 14 anos, você já pode abrir uma conta num banco digital e você pode ensinar seu filho a administrar essa mesada. Pode ser uma coisa pequena mesmo, mas 10, 20% daquele recurso, você ensinar a fazer pequenos investimentos para ele ter um objetivo. E essa educação que começa logo cedo, você leva para a vida. Isso vai se perpetuar o resto da sua vida. Então, é uma coisa que a gente precisa mudar. Então, às vezes, você acredita que você precisa de muito para começar, mas não.
com um pouquinho, todo mês você consegue ter essa educação e já iniciar um pé de meia. E é o tradicional juros compostos, né? As pessoas têm que entender se está ali investido, conforme vai crescendo, o seu patrimônio vai crescendo também. Mas aí eu trago algo, vamos trazer aqui para um CLT. Ingrid, o CLT, ele tem lá o horário de trabalho, ele tem o trabalho dele. Aí ele é convidado para fazer uma hora extra. Se é extra, concorda que se tivesse um trabalho educativo, financeiro, esse trabalho extra, ele não incorporaria dentro do salário. Isso é comum no Brasil. E já emendo nesse comentário para você tentar, assim, explicar para os amigos de casa, justamente a pessoa que já trabalha, já recebe devendo todo o salário dela no final do mês. E aí? Sidney, aí a gente tem o grande desafio. Primeiro o grande desafio todo mundo deve fazer um orçamento, né? Então, se você vai fazer uma hora extra e você está no vermelho, vamos sentar, vamos reorganizar e colocar não só as maiores despesas, que seja aluguel, escola de filho, plano de saúde. As fixas, né? Não, você também tem que ver os seus pequenos gastos. Tá. Então, não estou falando do cafezinho, não. Todo mundo tem direito a uma distração em relação a isso. Mas você pode fazer mudanças. Então, esta somatória de coisas, você fazendo uma organização em primeiro lugar, vai te trazer o resultado positivo, que é fechar no positivo. Pequenas mudanças no dia a dia. Eu vou todo final de semana a um restaurante. Gente, posso passar a ir 2 vezes na semana e aquele dinheiro eu economizar e sair do meu vermelho, por que não? Então, muita gente pensa só no dia de hoje, mas nós temos o dia de amanhã. Então, todo mundo, tem que ter um colchão. E o indicado é pelo menos que você tenha pelo menos 3 vezes aquilo que você ganha. Numa emergência, você é desligada de uma empresa, no caso o CLT. O CLT, ele fala, não, eu tenho todo o meu mês fixo. Mas, gente, ninguém é para sempre no lugar. Então, você tem que pensar no dia de amanhã. Por isso que eu falo, você tem que ter uma organização, né, sentar, vamos lá, vamos calcular, planilhar mesmo. É legal? Não, não é. Mas tem que ser feito. Será que o brasileiro está preparado para essa planilha, Cris? Acredito, não. Culturalmente, infelizmente, não. Talvez as novas gerações, né? Não, mas é um momento de mudança, assim. Hoje você tem acesso a absolutamente tudo. Sim. Então, a educação mesmo financeira. Então, você pode assistir aí um podcast, pode ver um vídeo no YouTube. Ali você encontra uma aula muito básica para você começar a planilhar. Você pode baixar lá um Excel, põe isso no papel. Eu acho que é por aí. A educação financeira, ela começa exatamente enfrentando esses números. E é uma coisa que muitas vezes a pessoa tem medo até de olhar ali, olha, acaba gastando desenfreadamente. Talvez o orçamento seja apertado, isso é a realidade da maioria das pessoas. Mas, infelizmente, a gente tem que se adequar e tentar viver com aquilo que você ganha e tentar economizar para ter esse colchão. E deixa eu falar aqui, quem tem que ganhar também sou eu, se eu não falar dos meus patrocinadores, agradecer a agência Soldigi, a agência digital que praticamente cuida de todas as marcas do grupo Sidney Botelho, da Docu Technology. Bitrix 24, você quer ter produtividade, tem um CRM acompanhando todo o desempenho da sua equipe, também um relacionamento de follow-up para o seu cliente, que tem gente perdendo cliente porque não dá follow-up. Bitrix 24, Toye Produções e Eventos, produzindo os maiores eventos do Brasil para você. Recentemente esteve no congresso, o 2º congresso Feridas para a editora MPM, também esteve no Nursing Mune, focado somente para o setor de enfermagem. A Toye Produções e Eventos estava lá. Unielas Marcas e Patentes. Você tem uma ideia? Você precisa registrar. Não deixa a sua marca assim, qualquer um pega, viu? Isso mesmo, se você não registrar. E a Unielas tem uma equipe somente de mulheres. Unielas Marcas e Patentes. Você quer ter produtividade, fazer com que o seu time realmente esteja motivado?
Toye Treinamentos, através do método Agir para Vencer. Leve a Toye para treinar a sua equipe. E fecho com a nossa patrocinadora Master, Voice Training, Escola de Oratória, Formação de Palestrantes. Veja, 2 executivas aqui do setor financeiro falando tranquilamente, com muita naturalidade. Então imagine você em um congresso e a Voice Training treina você para melhorar a sua comunicação, a sua oratória e fazer com que o seu time cresça o seu negócio. Voice Training, uma nova forma de se comunicar. Bem, eu preciso, também, ganhar dinheiro aqui, pá. Então, vocês veem, depois a Euro 17 tem que estar aqui nesse time. O Ingrid, só patrocina o Neto lá, tem que patrocinar a gente aqui no Business Encourages. O Ingrid, hoje, com a digitalização, são vários setores para você investir. Hoje, na palma da mão. Eu lembro lá atrás, 25 anos atrás, quando o jornal Folha de São Paulo tinha até mesmo no site da Folha um aplicativo que fazia uma simulação na Bolsa de Valores para fomentar a educação, para você conhecer. Então você comprava as ações e vendia. E era muito interessante que um dia eu estava milionário, mas era somente no digital, que não valia nada. Que aí depois, quando eu comecei a aplicar em ações, realmente eu vi que era difícil, porque uma coisa é você não ter o dinheiro e simular, outra é você utilizar o seu próprio dinheiro. Você acha que essa forma de fomentar esse conhecimento mais técnico, principalmente para quem tem um pouquinho de conhecimento, também é ineficaz aqui? Na realidade, nós temos 2 mundos, 2 universos, tá? Primeiro, você quer investir e você não detém conhecimento, nós temos ótimos gestores de fundo, onde você pode colocar na mão desses especialistas, onde eles vão lá e eles vão fazer essa nuance de aplicar, onde está melhor, trazer a carteira, enfim. Então, nós temos os gestores. E uma outra parte que hoje nós temos, os home brokers, enfim, todas as oportunidades onde você pode testar o seu conhecimento. É óbvio que você tem que buscar antes, Sidney, não tenha dúvida. Buscar esse conhecimento, fazer alguns cursos. Você tem que estudar. Estudar, porque senão você vai perder dinheiro. Os O objetivo é ganhar, mas você precisa estudar ali o crescimento perder. do setor. Exatamente. Então, assim, são 2 mundos, 2 universos diferentes. E então, network. eu digo, para quem está começando, eu diria, vamos lá, vamos experimentar, vamos num gestor de fundo, vamos delegar a ele, escolhe. O mercado tem vários, uma infinidade. E para quem quiser, também tem essa oportunidade, mas saiba, você não só ganha nesse mercado, Você tem que ter uma perseverança e sempre buscar conhecimento e buscar informação. E hoje nós temos esse material à mão, Meninas, eu não sei se vocês participaram daquela época onde a Bolsa de Valores tinha aqueles malucos com um telefone na orelha, igual o lobo de Wall Street, Leonardo DiCaprio, não é? E, aliás, os caras lá da Bolsa não eram tão bonitos quanto eles não, tá? Que eu tinha um vizinho, nossa... A pessoa se estraga naquele ambiente. Se estraga, meu. Exato. Eu vou ser bem sincero. Exatamente. É muito desgastante. Eu pensava que eu ia ter um dia que chamar o pessoal para pegar uma camisa de força para ele, porque do nada ele tocava o interfone e ele já queria vender ações lá pro porteiro. É muito acelerado. Você chegou a pegar essa época, Cris, ou não? Sim, nós pegamos essa época. E como que foi esse processo de evolução também? Maravilhoso, Quando veio a B3, a digitalização de todo esse processo, eu acho que todos só têm a ganhar, inclusive saúde. Sim, porque era louco aquilo, exato. Era uma rotina meio árdua. Exato, exatamente. Mas hoje, com a digitalização, hoje você não tem mais aquele pregão daquela forma, Então, hoje é tudo de maneira digital, então não tem... A emoção continua a mesma, mas não tem aquele desgaste físico. E hoje você vê o consultor, ou o agente financeiro, ou o assessor financeiro, e começaram a surgir várias nomenclaturas. Todo mundo hoje é especialista. Em finanças. É complicado isso. Eles leram o livro Casais Inteligentes Enriquece Juntos, do Gustavo Cerbasi, e aí todo mundo virou... É igual o treinador de oratória, o cara deu bom dia, ele já é treinador de oratória. Tem um monte aí no mercado, cara. Exatamente. Fora esses palestrantes aí que pensam que são
o Cortella, Karnal, mas... Todo mundo é filósofo. Todo mundo é filósofo, aí o cara daqui a pouco é pastor também, coach. Aliás, o cara respirou, é coach. Mas eu digo para você, como que você vê essa ascensão da carreira? Porque é uma profissão que nos últimos 15 anos teve uma alavancagem aí. Pois é, olha, crescimento. Eu acho, bom, a Ingrid também tem uma trajetória muito parecida com a minha. Nós começamos em bancos, 30 anos trabalhando em banco. E hoje você tem N tipos de instituições financeiras que alavancam a sua carreira de uma maneira muito sólida. Então, você não fica preso a esses grandes bancos, né? Isso é muito legal. Então, você tem uma formação boa, você tem uma boa carteira de investimentos ou uma boa carteira de crédito, você consegue atuar em vários setores e não fica somente preso a um Banco Santander, a um Banco Itaú, porque o mercado, ele reduziu muito em relação aos bancos. E antes você era apenas CLT. Hoje existe a possibilidade de você ser um PJ e você prestar serviço para essas instituições de uma maneira que você consegue alavancar também os seus ganhos, você ter mais autonomia também em relação aos seus clientes. Você abre um próprio banco, teoricamente, né? Na você verdade, passaria a ser um correspondente deles. Um correspondente bancário, um Corban. Então, você consegue vender produtos de todos esses bancos e você não fica preso a metas. Isso é muito interessante. Você pode direcionar seu cliente a opções muito mais inteligentes, não pressionado por metas que você tem que bater em relação o corretor de seguros, teoricamente, se formos analisar. É a mesma situação, porque o corretor de seguros ele tem várias operadoras de seguro. Sim. E do nada ele representa todos, mas na verdade o cliente é dele. Exatamente. O cliente é quem decide, né? Exato. Você traz todo o leque de opções que o mercado tenha, então ele não detém mais uma determinada instituição, né, Cris? Exatamente. Você consegue trazer todas essas oportunidades e trazer para o cliente o que é melhor para você. Isso é gerenciar. Sim. Isso é uma forma de gerenciar, não mais impor aquilo ao cliente, né? Porque quando você é cliente de um determinado banco, muitas vezes, através das metas que esse gerente tem, ele acaba impondo esse produto para o cliente. Não é a melhor opção para ele, é a melhor opção para o banco. E o cliente fica refém disso, ele acredita piamente. Como é o gerente da conta que está direcionando, ele vai cegamente naquilo. E hoje não precisa ser assim. Mas isso caiu muito, porque é tudo bem que as agências bancárias estão sendo fechadas, né? Sim, então, eu tenho a avenida perto de casa lá, eram 6 bancos, hoje tem 1. E olhe lá, né? Tá sobrevivendo lá, entendeu? Exatamente. Então dá até dó, porque aquele relacionamento pessoal a gente não tem. E era essa pergunta que eu quero trazer para você, Ingrid. O gerente, se ele souber trabalhar a carteira dele, é até prejudicial para a instituição bancária. Não tenha dúvida. Porque eu mesmo, né, por muitos anos tive conta no mesmo banco, hoje eu tô aí nas fintechs da vida, só tenho um banco oficial, vamos dizer assim. Sim. E ao mesmo tempo a minha gerente cuidava da minha conta, mas também quando ela ligava para mim, Sidney, preciso bater uma meta de um título de capitalização, algo que, eu não tô contra aqui não, gente, mas eu não gosto. E eu contratava porque ela me ajudava, porque quantas vezes eu não liguei, preciso aumento do cartão de crédito, preciso esse capital de giro, se vira, dá um jeito aí nas contas aí, faça alguma coisa, e ela conseguia. Então você beneficia de um lugar. Quando mudou a gerente, que ela saiu, foi para outra instituição, a outra colocou restrições. E aí eu a pergunta é, o relacionamento vale mais do que a bandeira de uma instituição hoje ou não? Com certeza. E aí? Isso é fato. O teu cliente, uma vez que você fidelizou, porque você tem uma série de coisas para fidelizar o cliente, tá? Primeiro, é você ser íntegro da forma que você vai atender, não só pensando no CNPJ atrás de você, tá? Você tem que entender que você é um CPF, ele é um CPF. Você não gostaria que fizesse com você isso. Então, eu jamais faria, e nunca fiz, o que...
lógico, cumpre meta, você vai cumprir. Às vezes uma troca, olha, você pediu crédito, a gente faz isso. Mas título de capitalização, não, Sidney. Eu abomino isso. Quem inventou isso? Eu abomino. Você está falando você ou está falando minha resposta? Ou uma previdência para um cliente de 70 anos. Uma previdência para um cliente de 70 anos. Tá. Então, assim, é esse tipo de coisa que traz a pessoa para ser estar fidelizado com você e te acompanhar. Então, é lógico, desde que você não fique também pulando que nem pipoca, porque depois o cliente vai falar, cansei, né? Então, mas quando você traz diferenciais de mercado, por exemplo, nós que estávamos na parte do setor de bancos, né, trabalhando praticamente a vida toda, e depois você vai para uma securitizadora, e enfim, você descobre um novo universo, com menos taxa de administração, por que não você apresentar isso? Sim. Eu acho que é isso que traz a fidelização do cliente. Poxa, ela está trazendo, além do nome dela, né, que você traz, que você leva para sempre consigo, é você apresentar boas coisas. É que hoje eu acredito que as pessoas já se acostumaram com os novos nomes. Vamos pegar aí um dos maiores bancos do país, tem 2 letras. É que hoje eu estou recebendo vocês aqui a Euro 17, mas e muitas instituições de máquinas, né? Nós temos uma aí que praticamente é até um órgão de imprensa que, por coincidência, tem que tomar cuidado para que não entre aqui, porque é o concorrente do Portal WIG, entendeu? E é uma instituição bancária hoje, se você for olhar bem. E fora as outras maquininhas, vermelhinha, amarelinha, azulzinha, sabe? Caramba, meu. Mas a concorrência é maravilhosa, ela traz oportunidades. Oportunidades, mas exato. eu acho que ainda está faltando o quê? Mais oportunidades, porque aqui no Brasil, obviamente, juros altos, as oportunidades são boas. E a Euro 17 chegou com qual finalidade? Para disputar com as fintechs ou com os grandes bancos lá? Itaú, Bradesco, Safra. Eu sou da época do Banco América do Sul, minha primeira conta. Fechou. Nós somos da época do Bank Boston, você imagina isso? Nossa, meu Deus do céu. Bom, na verdade a Euro, ela vem com uma força muito grande em relação a crédito, né? Ela vem com soluções muito mais inteligentes, ela traz um crédito muito mais acessível para as pessoas, ela traz facilidades. Então, o Grupo Euro 17 foi fundado em 2017 e ele vem aí com pessoas muito qualificadas no mercado. Então, quando você vai analisar o corpo, né, tanto nossa diretoria como as pessoas que trabalham no Grupo Euro são pessoas extremamente que têm muita bagagem, e isso traz um peso muito grande nas decisões. Hoje nós temos 30 lojas voltadas de crédito, então nessas lojas você consegue fazer absolutamente tudo. Um crédito imobiliário, um seguro, um consórcio. Lojas físicas mesmo? Lojas físicas. Vocês só estão em São Paulo ou já estão em outros cantos do país? Nós estamos em Bauru, nós estamos em Campinas, nós temos lojas espalhadas. Nós estamos no Rio Grande do Sul, nós vamos até o final do ano, a ideia é estar em todo o país. Então os bancos estão querendo fechar e vocês estão querendo abrir loja, é isso? Exatamente. Por quê? Porque a gente vende o melhor que cada banco tem a oferecer. Então, além de ter produtos de outros bancos, nós temos o crédito próprio, né? Que seria um crédito pessoal. Que legal. E então isso nos alavanca demais. E a gente tem, né, também uma outra parte, a assessoria de investimento, que aí tem que entrar em contato realmente diretamente com o assessor, com o gerente de investimentos e falar diretamente. Que aí é algo mais pessoal, que aí é todo aquele estudo da pessoa. Os gerentes, vocês que são lá da Safra Antiga, tá? Sim. Os gerentes conseguiram se modernizar para essa função, Ingrid? Quem não se modernizou não está no mercado. Não, eu vejo, porque, querendo ou não, era sensacional. Vou lá falar com o gerente do meu banco. Ele era visto como a pessoa mais importante da sua vida. Hoje não mais. Hoje não mais. Vou falar com o gerente do banco, praticamente você não sabe nem quem é o gerente. A gente teve que fazer uma readequação, tá? Primeiro que a gente teve que fazer uma série de
qualificações dentro do mercado, porque tudo ficou mais complexo, né? Tá. Seja para falar com o cliente, para agora a parte digital. Então, assim, a empatia que a gente criava ao primeiro momento, hoje em dia você tem que passar isso pelo telefone, às vezes, né? Pelo celular, ou até mesmo o autoatendimento. Então, houve sim uma mudança nisso, tá? Mas eu digo para você, a parte gerencial sempre é muito importante, é onde ele traz a credibilidade. Então, por exemplo, ele foi lá, ele contratou esse crédito, seja de uma forma eletrônica. Se acontecer qualquer problema, ele vai querer falar não com uma máquina, mas sim com um humano. Sim. Então, isso vai permanecer, não vai acabar nunca. Mas, que houve modificações nisso, não tenha dúvida. Não, e é muito interessante o que nós estamos falando aqui, porque essa cultura mudou e eu mesmo sou um cara que já não é mais admissível uma instituição bancária deixar a pessoa 3 minutos num call center ali. Eu mesmo já não tenho mais paciência para isso. Eu acho que ninguém tem mais essa paciência. E se é um banco digital, também eu não tenho paciência de ficar falando com um robô. Sim. Como que vocês estão vendo isso? Porque impacta lá na hora do atendimento de vocês. E a Euro 17, como está se comportando nisso? Não, na verdade, assim, o Grupo Euro 17, ele tem um atendimento diferenciado. Então, nós temos o aplicativo, o cliente consegue realmente fazer lá as operações dele através do aplicativo, fazer as consultas, mas o gerente, ele ainda tem uma grande... participação. Demais. A gente é muito presente aí na vida do cliente. O Grupo Euro se posiciona ainda dessa forma. Mas eu entendo também, agora, hoje, tem clientes também que não querem o atendimento pelo gerente. Ele quer fazer tudo pelo digital. Ele faz questão disso. Ele já, essa geração nova mesmo, ele não tem paciência também de conversar com o outro. Então, acaba sendo importante também o digital. Não, eu vejo isso porque, cara, surgem várias oportunidades. Hoje, em termos de investimento, qual é a melhor oportunidade, Ingrid? Olha, nós temos várias oportunidades aí. O que a gente tem que fazer é olhar a carteira do cliente, o perfil e o momento que ele está vivendo. Eu jamais poderia falar, preciso entender, ele é conservador, ele tem um perfil moderado, ele tem um perfil agressivo. Hoje o que nós temos no mercado, com essa elevação de taxa de juros, é lógico que está no momento de surfar na onda e pegar um pré-fixado que tem uma boa taxa de juros para uma diversificação de carteira. Isso não tenha dúvida. Então, depende muito e a gente precisa falar caso a caso. De repente, os seus milhões seriam um caso, os meus já seriam outros. Então, depende do fôlego e o perfil de cada cliente. E o legal, né, é que essa pergunta, ela foi tendenciosa, porque cabe aqui o amigo de casa entender que muitos especialistas, ele não pode te dar uma resposta sem te analisar. Exatamente. É um diagnóstico do médico que... não, o que você tem? Eu estou espirrando. Então toma uma aspirina. Exatamente. Aí a pessoa é alérgica, não sabe, então tem todo um diagnóstico. Eu fiz isso mesmo porque eu sei, vocês como uma instituição bancária e também de crédito, de investimentos, vocês têm que ser polidas em relação a isso e você foi muito bem, parabéns, viu, Ingrid? Obrigada. Foi só uma forma de tirar você do conforto, né? Mas agora, hoje, Cris, para iniciar um planejamento, imagine só, tô lá, sobrou um dinheirinho. E aí, o que eu tenho que fazer? Bom, primeiro que... Ligar para a Euro 17. Não, esquece a Euro, deixa a Euro 17 de lado. Não, vamos lá, eu ainda não liguei para nenhuma instituição. Não, primeiro é você pautar os seus objetivos. Então, você precisa saber o que você busca. Eu quero uma viagem, eu quero comprar um carro, eu quero ter dinheiro para o meu primeiro apartamento, eu quero criar primeiro o meu colchão de segurança. Então, primeiro você tem que pautar os seus objetivos. Sim. E o prazo disso. Quanto eu posso poupar por mês? Porque hoje, Sidney, é interessantíssimo. Se você abrir aí o seu aplicativo, você vai ter um CDB a partir de R$50.
Entendeu? Você não precisa começar com milhões. Você pode começar com pouco. É assim que se começa a poupar e ter uma educação financeira e ter o hábito de guardar. Tá. Então, com muito pouco, você já inicia. Então, primeiro objetivo e depois o prazo e quanto eu disponho. Aí, a partir do momento que você já tem um montante interessante, eu posso diversificar, vou colocar numa LCI que tem uma taxa um pouco melhor, posso um pouquinho de risco ou não, eu tenho estômago e fôlego para isso, aí sim você vai diversificando e você vai galgando aí os seus degraus e vai entendendo melhor o mercado. Mas hoje, com muito pouco, você consegue iniciar um investimento. É muito interessante falarmos isso, né? Porque tem o Tesouro Direto, tem CDB, a própria poupança. Se você não tem o hábito, coloca lá um pouquinho, né, na poupança. Eu fui um cara que eu sempre, também tem o prazo, né? Se você for usar rapidamente o dinheiro, não adianta você aplicar em muitas coisas, você perde as taxas de administrações. Na verdade, tudo que você for usar aí em curtíssimo prazo, menos de 30 dias, você não deve colocar em lugar nenhum. Você tem que deixar aí na conta corrente, que tem o IOF aí que vai te comer. E tem instituições bancárias que se você deixar o dinheiro na conta corrente também capitaliza. Ela faz como se fosse uma poupança que você deixou, você vai ver que o rendimento só vai entrar nos 30 dias que permaneceram depois que você parado. permaneceu, isso é verdade. Então, é exatamente isso que ela está falando. Se você precisa para imediatismo, menos de 30 dias, conta corrente. Tirando isso, eu não diria poupança, tá, Sidney? Aí nós temos alternativas melhores. Um CDBDI, que tem liquidez diária, passando os 30 dias, a qualquer momento você pode resgatar isso para sua conta corrente e com certeza a remuneração vai ser melhor que a poupança. Olha, nós não recomendamos poupança. Não. Mas para quem não tem A gente ainda sabe que tem milhões por aí. Quem tem A, quem não tem A. Quantos milhões que nós dissemos esses dias? Que nós olhamos que a gente estava procurando quem são esses 70 milhões lá na poupança. 70 milhões e colocam na poupança. Bilhões ainda existem em poupança. Bilhões de reais. Bilhões de reais. Sim. Em poupança. Sim, no nosso sistema financeiro. Não dá nem 0,5% ao mês. Exatamente. Veja bem. Veja bem. Muito dinheiro, é muito dinheiro parado. Nossa, meu, e... Que dava para ser alocado em... Então, assim, é o que a gente fala. É lógico, vem de uma cultura de muito antiga. Fora os colchões, né? Os colchões, claro. Ingrid, falamos também do Fundo Garantidor de Crédito também, que é uma coisa que precisa ser desmistificada. Exatamente. Né? O que é esse fundo aí? Fala. Vamos lá. Bom, o Fundo Garantidor de Crédito é o seguinte, a pessoa tem um investimento num banco e ela fala, olha, eu vou deixar meu dinheiro no banco X e eu estou protegido porque haja o que houver, se esse banco quebrar, eu tenho um seguro. E a pessoa acredita naquilo piamente. Isso não é verdade. Porque o Fundo Garantidor de Crédito, ele não cobre tudo e todo mundo. Ele tem um valor lá de até 250 mil reais e não são todos os produtos, né? Então, vamos lá. Um CDB tem um fundo garantidor de crédito, por exemplo, mas um fundo, você pode estar num banco de primeira linha. Se você está num fundo de investimento, você não tem um fundo garantidor de crédito. Você pode estar no melhor banco do mundo que você vai estar exposto. Então, muitas pessoas mantêm o dinheiro nessas instituições acreditando que estão cobertas, e, na verdade, elas não estão, né? Por falta também de conhecimento. Então, se eu tiver 1 milhão, o banco quebra, eu só recebo 250 mil. 250 mil? Teoricamente, 250 mil, dependendo da quantidade de pessoas que tem dentro daquele fundo que você tem numa divisão. Existe todo um cálculo. O valor máximo, 250 mil por CPF. Pode acontecer de não vir os 250 mil? Pode. Sim. Porque o fundo garantidor, ele nada mais garante nada. Vamos lá, quando você tem um fundo de investimento, você tem uma taxa de administração que você paga, que é uma das coisas que a gente pede muito para olhar. Qual o valor dessa taxa de administração? A taxa de administração, ela cobre o gestor do fundo, quem está fazendo toda a parte estrutural do fundo, porém ela também paga, parte disso vai pagar um percentual para essa seguradora, que é o fundo garantidor, que todo mundo acredita ser do governo, mas não, é uma seguradora. Exato, é uma empresa privada com CNPJ e tudo mais.
Sim, porque tem que ter um seguro. Meu Deus do céu, que informação. Eu acho, pô, muitas pessoas não têm essa informação. Acredito que não Não conheçam. conheça. Você fica cegamente. Aí quando daqui a pouco você está lá no plano Collor, que você só tinha direito a 50 mil cruzados novos para ter na poupança. E quebrou a empresa do meu pai. Obrigado, Collor, Sarney, todo mundo. Não precisa muito. A gente estava falando, por exemplo, quebrou a empresa do um meu exemplo pai, que na aconteceu. O Banco Pan-Americano, ele não foi para o Fundo Garantidor de Crédito, ele não chegou às vias de fato, porque o próprio proprietário do banco, que no caso seria o Silvio Santos, ele foi lá e ele honrou aquele compromisso com os próprios clientes. Mas se tivesse ido para uma recuperação judicial, ele teria ido para o Fundo Garantidor de Crédito. Então, cada correntista, então o dinheiro está na conta corrente ou está num CDB, ele tá coberto. Tá. Mas se ele tivesse num fundo ou num outro, um multimercado, ele já não está protegido. E isso as pessoas acreditam que estão protegidas. Por estarem numa instituição financeira, eu coloquei lá, eu tenho fundo garantidor. O que acontece muitas vezes, né, que talvez o Banco Central, quando um banco está chegando nessa situação, já há aquela movimentação entre as grandes instituições para adquirir aquele banco também. Nem sempre. Sempre? Não se esqueça do Banco Santos. Eu ia falar do Banco Santos agora mesmo. O Banco Santos, não aconteceu isso. Ele simplesmente houve aí a intervenção do Banco Central, recuperação judicial e foi pro vinagre, né? Não teve... de repente, a carteira do banco não era atrativa para os outros para ser comprada, então não tinha interesse nisso. E acabou indo... prejudicando muita gente. Muita gente. Caramba, gente, olha só, você que está acompanhando isso, até eu fiquei aqui praticamente tenso por você. E hoje, o Grupo Euro, ele só está trabalhando com pessoas físicas, PJs também, né? Normal, né? Capital de giro, se o empresário quiser alavancar o negócio dele, pode contar com o Grupo Euro 17. Sim, nós temos operações estruturadas, que o cliente ele pode dar um fundo de investimento como garantia, um imóvel como garantia, e nós fazemos esse tipo de operação. Para gerar o capital de giro normal, né? Exato. Isso é interessante, porque muitas vezes uma instituição nova não tem essa possibilidade. E aqueles programas do governo também, vocês estão lá participando? Sim. Também. Pronamp, vai embora, né? Aí é feita uma análise, o cliente chega conosco, expõe sua situação e é lógico, o nosso profissional dedicado a isso vai analisar e vai sugerir para ele qual é a melhor forma dele conseguir aquele crédito, um crédito consciente, para que ele possa pagar, porque a gente quer um cliente saudável. Sim. E que ele invista naquilo que ele queira, cresça, nos pague e talvez volte, nos indique, e é assim que a vida funciona. Então, assim, sempre a análise do Grupo Euro 17 é muito voltado a isso. Vamos ser totalmente concisos na hora de entregar um crédito para a gente ter um retorno e todo mundo ficar satisfeito. Deixa eu falar insatisfeito, deixa eu falar da Voice Training, escola de oratória, que o tempo tá correndo aqui, gente. Meu Deus do céu, essas mulheres são demais. E a Voice Training estrutura justamente a sua comunicação para que você possa elevar ainda mais os seus negócios. Então imagine só, você tem uma ideia, você tem um conhecimento técnico, você distribui de uma forma tão fácil como elas estão distribuindo aqui. São duas executivas e é justamente esse público que a Voice Training, escola de oratória, trabalha. Então se você é um executivo, quer fomentar ainda mais o seu negócio, a sua prestação de serviço, mas você não sabe como distribuir para o seu cliente, ou em uma apresentação comercial, ou num congresso, treinamento da Voice Training. São 3 tipos. Primeiro, curso regular, são 20 horas, a próxima turma já no próximo mês, tá bom? Também tem o curso gravado, 300 minutos. Eu vou deixar o link aqui depois para você acompanhar na descrição do vídeo. E tem a mentoria individual, onde os nossos especialistas vão transformar você num grande orador, num grande treinador, em um palestrante. Por isso, QR Code na tela, você pode escanear e acessar para agendar uma sessão experimental com todos os especialistas da Voice Training, Escola de Oratória, Formação de Palestrantes. Tá aí, gente, Voice Training é a nossa patrocinadora master. Meninas, o executivo de finanças precisa de oratória? Só para eu saber.
Acho que todo mundo precisa. Só para saber. Só para a gente acho que todo mundo. Eu acho que a comunicação, ela é fundamental. Para tudo. Hoje, vendo o futuro do economista com a palma da mão, com tantos recursos, está mais fácil ou mais difícil, Ingrid? Desafiador. Eu acho que a Quais palavra desafios? Quais são essas barreiras que a pessoa vai encontrar? São diversos desafios, né? Tá. Primeiro, porque você encontra a barreira de muitas pessoas acharem que já são economistas Tá. formados sem ser capacitados para tais. Tá. Né? Então, você encontra muita gente querendo falar um linguajar de que não detém aquele conhecimento com toda a propriedade do mundo. E muita gente cai nisso, né? Tem muito falastrão, né, na internet, muitos Você gurus. falou a palavra que eu ia falar. Não, eu posso falar, muitos gurus por aí. Exatamente. E como que você está vendo essa fomentação de conhecimento nas mídias hoje, Cris? Eu acho super positiva, mas realmente com muita cautela. Eu acho que conhecimento ele é maravilhoso para todo mundo e acesso, está muito mais fácil o acesso a esse conhecimento. Mas como a Ingrid falou, tem muita gente que se diz guru aí do mercado, que está falando de criptomoeda, que está falando sobre tanta coisa, sobre ações e tudo mais, e realmente não detém conhecimento, não tem formação para isso, né? E precisa tomar muito cuidado em relação a esse assunto. Teve um boom das criptomoedas, principalmente o Bitcoin, recentemente, várias empresas fazendo até marketing de rede, corrente, né? Corrente que eles falam? Corrente, né? Basicamente isso. Como que vocês veem a criptomoeda para o futuro? Eu acho que ela é o futuro. Tá. Eu, Ingrid, particularmente. Porque eu vejo que tem um colocando blockchain, Ingrid, ela é segura e tal. Estou colocando uma. A sua opinião. Você investe em criptomoeda? A little bit. Mas é o seguinte, ainda tem todo um caminho a ser trilhado, uma regulamentação a ser colocada, tá, Sidney? A gente ainda não tem uma regulamentação efetiva sobre isso. Sim. Então, o que você tem a certeza hoje é que você corre um grande risco. Tá. Então, ela vale, lógico, é válida, eu acho que é o momento, é a vez, mas com parcimônia, porque a gente ainda não tem uma preparação total, uma regulamentação. A gente usa baseado na regulamentação da CVM para dar uma orientação, mas a gente ainda não tem nada focado para esse setor. Existe grande especulação, mas realmente a pessoa precisa ter muito estômago para acompanhar esse mercado e saber que não existe essa regulamentação. Oscila mais do que as ações. Sim. Sim, né? Então, essa questão, porque a preocupação da população não seria a internacionalização em relação ao investimento? Porque talvez ele não esteja aqui. E como que vocês analisam essa abertura da mente do brasileiro investindo fora do país? Eu acho que é maravilhosa. Tem muita gente aí que tá trazendo essa novidade. Não é uma novidade, mas está muito mais acessível. Não, está aberto. Agora Exato. Hoje, com a globalização, ela permite a pessoa investir num banco na ilhas Vamos de lá, máfia. mas hoje em dia, com a taxa de juros que está o Brasil, o melhor momento é aqui, né? Vamos trazer para a realidade. Mas com a tributação, você não acha que espanta as pessoas daqui? Pode espantar. Um contraditório? Existem as duas pontas, né? Porque, às vezes, da forma que você traz, porque assim, dependendo do montante, como você vai trazer, como você vai aportar, se você vai investir para fazer uma sua empresa, são N diversificações na parte cambial que você tem como minimizar custos. E hoje, dentro do Brasil, você sabe, qualquer estrangeiro que você fale, um pouco você fala taxa de juros, 14 e tralala. O pessoal fica espantado. Exatamente. E ainda tem uma perspectiva de alta ainda dessa Selic. Então, é um momento de grandes oportunidades também aqui dentro do nosso país. Lógico, se você está falando uma pessoa física, que ela vai mandar dinheiro para fora porque ela quer fazer um colchão, porque ela quer diversificar, vai ter um filho que vai estudar fora, é uma situação. E uma empresa também que está abrindo uma filial, né? É uma situação. Mas hoje, dolarizar todo o patrimônio
Depende da ocasião. Não vale a pena, então. Não é que não vale a pena. É um risco. Eu Pelo diria que ele cenário que a vale, gente, nós estamos vivendo no Brasil. eu acho que ele vale como uma diversificação, Tá. mas não você fazer uma centralização. Assim como a gente está vendo essa corrida, esse boom dos imóveis. Tá. Porque uma repatriação desse dinheiro também é complicada. Aí você tem uma tributação muito alta. Sim. Então, se a ideia é manter esse recurso lá fora, é extremamente válido. Mas se você precisar de uma repatriação, é isso, então você precisa ter o recurso. Se você reside no Brasil, você tem negócios aqui, você precisa ter uma parte do seu patrimônio aqui, sim, é válido também enviar para fora. Mas você precisa mensurar isso, quanto você quer dolarizar do seu patrimônio. Falando em dolarização, obviamente, eu vou perguntar para vocês, mas se vocês não souberem responder, não quiserem responder, essa questão do tarifaço do Donald Trump. Como que vocês veem essa questão, principalmente das empresas que estão deixando os Estados Unidos, essa preocupação, dinheiro lá, como que vocês veem a comercialização? É o fim da globalização? E aí, Ingrid? Final da globalização, não. Mas, gente, é delicado, né? Sim. Vamos falar quando a gente fala na economia internacional, com o Trump ali. É um pouquinho mais delicado falar isso, né? Porque a gente nunca sabe o que vai vir. Sim. Então, de repente, ele está em uma linha de pensamento e ele desvirtua completamente. Então, é como se você estivesse jogando as cartas pro alto e pegando uma. Eu já vejo também como uma grande oportunidade para o Brasil. Por exemplo, tudo que deixar de comprar da China, nós vamos estar ofertando nesse mercado. Entendeu? A soja, por exemplo, tem vários outros... As commodities, geral, né? Exatamente, que nós podemos estar... Então, nós ouvimos, eu acho que você ouviu essa frase, que nós podemos ficar com a maior fatia do menor bolo. Então, é uma oportunidade, sim, porque o Trump, ele está tentando ajustar o mercado, né, daquilo que os Estados Unidos perdeu ao longo dos anos. E isso não se faz do dia para a noite. Exatamente. E vai levar algum tempo também, décadas, vamos dizer Exatamente. assim. Não vai ser só no mandato dele, não. Meninas, o tempo voou. Que coisa linda. A Euro 17, só tira essa dúvida, patrocinou a Portuguesa, né? Não é o Star Arena Euro 17, né? Exatamente. Nós patrocinamos já transmiti muito jogo ali no Oswaldo Teixeira. Maravilhoso. Nossa, muitas vezes, lembro aqui, eu como narrador esportivo há 25 anos, como repórter também, vi vários gols do Rogério Ceni ali, aí eu lembrei que esses dias eu fui lá, eu vi a marca da Euro 17 bem gigante. A Euro 17, ela é muito envolvida com esporte. Tanto os colaboradores, ela incentiva demais os esportes. O Marcelo Carvalho, que é o nosso CEO, ele é muito ligado, principalmente ao futebol. Então, nós temos grandes nomes, que são nossos clientes, e também patrocinamos essas pessoas. E eu ganhei aqui, ganhei pelo menos uma coisinha do Marcelo, né, Carvalho? Na hora de mandar aqui uns patrocínios para nós, um microfone novo e tal. Ganhei aqui, ó, a canequinha da Euro 17... Para você tomar seu cafezinho, sua aguinha gelada. Porque tem apresentadores que eles falam que colocam água aqui, mas é vodka, é tequila, sabe? Tem um monte por aí, até os caras do telejornal lá, que passam a noite nas emissoras grandes. Ingrid, Pavanello, muito obrigado pela sua presença, sem dúvida nenhuma. Aqui é rápido mesmo, essa é a ideia de a gente ter esse bate-papo gostoso. Espero que você tenha gostado de ter participado aqui do nosso Business in Connections. Eu não posso tirar muitas informações de vocês em quais ações eu tenho que aplicar, porque a CVM ia bater na minha porta aqui, o Banco Central, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, né? Vai aparecer aí. Aliás, ele pode vir aqui. Mas eu agradeço a sua participação. Obrigado mesmo, viu? Imagina, a gente que agradece o convite. Foi um prazer trazer um pouquinho, né? Se a gente conseguir educar um pouquinho, trazer o mínimo possível, a gente já conseguiu alguma coisa. Legal. Cristiane Carvalho, muito obrigado pela sua presença, as suas ideias fantásticas, e agradeço ter trazido a Ingrid também, agradeço a Euro 17. Obrigada, Sidney. Foi um prazer estar aqui com você. E é isso aí, gente. Veja,
o lado financeiro tem que ser bem trabalhado, você precisa estudar. A economia como um todo precisa ser estudada, definida. É o primeiro passo para você começar um negócio. Você fazer business, você gerar conexões, de repente, sentando com elas, você gera uma conexão de ter um insight e aquele dinheiro que está parado, ao invés de você empreender, você pode investir em algo que pode dar um retorno até maior. Ou você pode utilizar o conhecimento para ver a melhor taxa de juros para que você possa ter um capital de giro para alavancar o seu negócio ou crescer a sua empresa. Tudo isso depende da estratégia que você vai utilizar. E o Business in Connections, ele tem esta finalidade de fomentar o conhecimento. E eu, Sidney Botelho, já peço para você nos acompanhar aqui no Sidney Botelho, no nosso canal do YouTube, também no podcast Business in Connections, no canal do YouTube do IG, no IG Play e no portal IG como um todo. Agradeço muito os meus apoiadores. Vamos lá. Agência Soldigi, Doco Technology, Toye Produções e Eventos. Tá rápido, né, para você, né? Toye Produções e Eventos. A Unielas Marcas e Patentes. Também a Toye Treinamentos e a Voice Training Escola de Oratória. Isso, de uma forma bem rápida, como eu fazia lá no futebol. Vou encerrando com todo esse carinho maravilhoso. Espero você nos próximos episódios. Hoje, sem dúvida nenhuma, a Euro 17 trouxe muito conhecimento e, como eu gosto sempre de dizer, viva o momento com coragem e coração. Valeu, gente! Até mais, até o próximo.